Você já ouviu falar de Tito, o homem que a Bíblia quase não descreve, mas que sustentou a igreja quando tudo parecia ruir? No novo vídeo do Virtude em Verso, revelamos a história completa desse personagem esquecido, unindo Bíblia, textos apócrifos e tradições antigas. Uma jornada silenciosa, profunda e essencial para entender o cristianismo além dos holofotes. Tito nasceu longe dos holofotes da história sagrada, em terras gentias, provavelmente na região da Grécia ou da Macedônia, em um mundo moldado pelo Império Romano e pelos deuses pagãos. Seu nascimento não foi anunciado por profetas, nem registrado em genealogias sagradas, mas carregava um peso invisível que só o tempo revelaria. Ele cresceu entre costumes helênicos, ouvindo mitos de Zeus, Apolo e Atena, enquanto Israel preservava sua fé em um Deus único. Tito não era judeu, não foi circuncidado, não conhecia a lei de Moisés desde a infância. E isso não é um detalhe, é o ponto central de sua missão futura. A Bíblia não nos conta sobre sua família, mas o silêncio das Escrituras sugere algo poderoso. Tito representava todos aqueles que estavam fora da aliança original. Desde o ventre, sua vida seria um desafio às fronteiras religiosas. Enquanto Jerusalém defendia a tradição, Deus preparava em segredo um homem que provaria que a fé não nasce do sangue, mas da graça. Tito nasceu em um mundo dividido entre judeus e gentios, e sua própria existência seria a ponte viva entre esses dois universos espirituais. Ele não sabia, mas seu nome ecoaria em cartas apostólicas, concílios silenciosos e decisões que moldariam o cristianismo. Antes de ser discípulo, antes de ser pastor, antes de ser bispo, Tito foi apenas um gentio. E isso, aos olhos de Deus, era exatamente o plano. Em algum ponto de sua juventude, Tito cruzou o caminho de um homem que carregava cicatrizes no corpo e fogo nos olhos, Paulo de Tarso. Não sabemos o local exato do encontro, mas tudo indica que ocorreu durante as viagens missionárias de Paulo pelo mundo gentio. Para Tito, Paulo não era apenas um pregador, era a personificação de um Deus que havia rompido os muros entre judeus e estrangeiros. Ao ouvir o anúncio de Cristo crucificado e ressuscitado, Tito foi confrontado por uma verdade que não exigia sangue, linhagem ou rituais, apenas fé. Ele creu. E esse detalhe mudaria para sempre a história da igreja. Diferente de Timóteo, Tito não foi circuncidado e Paulo fez questão de mantê-lo assim, transformando sua própria carne em um testemunho vivo da liberdade em Cristo. Tito passou a acompanhar Paulo, observando perseguições, debates e milagres, aprendendo que o evangelho não era confortável, mas verdadeiro. Em Tito, Paulo enxergou mais que um convertido. Viu uma prova concreta de que os gentios eram aceitos por Deus sem a lei. Seu discipulado foi intenso, silencioso e prático, moldado mais pelas estradas poeirentas do que por sinagogas. Enquanto outros discutiam teologia, Tito aprendia vivendo o conflito entre tradição e graça. Ele estava sendo preparado, não para discursos, mas para missões difíceis. O jovem gentio começava a entender que sua fé não era um erro tolerado, mas uma bandeira levantada por Deus. Ao lado de Paulo, Tito deixou de ser apenas um convertido e se tornou um símbolo, um desafio vivo às estruturas religiosas do seu tempo. Tito subiu a Jerusalém não como pregador, mas como prova viva de uma verdade que dividia a igreja nascente. O Concílio de Jerusalém, narrado em Atos 15 e mencionado por Paulo em Gálatas 2, discutia uma questão explosiva. Os gentios precisavam se submeter à lei de Moisés para serem salvos. Tito estava no centro desse debate, não com palavras, mas com sua própria existência. Incircunciso, convertido, cheio de fé e frutos espirituais, ele se tornou um argumento impossível de ignorar. Alguns fariseus convertidos insistiam que ele deveria ser circuncidado, mas Paulo resistiu firmemente, afirmando que ceder seria trair a liberdade do evangelho. Tito não foi obrigado a mudar seu corpo para agradar homens, porque Deus já havia mudado seu coração. Ali, diante dos apóstolos, ficou claro que a salvação não vinha por ritos, mas pela graça de Cristo. Pedro recordou que Deus havia dado o Espírito Santo aos gentios, e Tiago
confirmou que as Escrituras apontavam para esse plano desde os profetas. Tito saiu de Jerusalém sem marcas na carne, mas com uma missão marcada no espírito. Sua fé havia sido testada no mais alto tribunal da igreja primitiva e aprovada. Aquele gentio silencioso agora carregava uma responsabilidade histórica: provar ao mundo que Cristo não pertencia a um povo, mas à humanidade. O concílio não apenas decidiu o futuro dos gentios, selou o destino de Tito como um obreiro estratégico. Ele não era apenas discípulo de Paulo, era testemunha viva de uma revolução espiritual. Após o concílio de Jerusalém, Tito deixou de ser apenas um acompanhante de Paulo e passou a ser um enviado de extrema confiança. Sempre que surgia uma igreja ferida, dividida ou à beira do colapso, era Tito quem Paulo chamava. Ele foi enviado a Corinto, uma das comunidades mais problemáticas do cristianismo primitivo, marcada por imoralidade, disputas internas e falsos mestres. Enquanto Paulo escrevia cartas duras e cheias de lágrimas, Tito caminhava entre os irmãos, ouvindo acusações, corrigindo excessos e restaurando relações. Em 2 Coríntios, Paulo fala de Tito não apenas como cooperador, mas como alguém que compartilhava o mesmo espírito e cuidado pelas igrejas. Tito não era um orador famoso como Apolo, nem um teólogo polêmico como Pedro. Sua força estava na liderança prática, firme e compassiva. Ele sabia quando exortar e quando consolar, quando ser duro e quando ser paciente. As fontes apócrifas e tradições antigas sugerem que Tito possuía um temperamento equilibrado, capaz de lidar com conflitos sem romper comunhão. Ele se tornou o rosto humano das cartas de Paulo, aquele que transformava palavras em ações. Enquanto alguns buscavam visibilidade, Tito aceitava missões invisíveis, longe do reconhecimento. Seu ministério era silencioso, mas profundamente eficaz. Deus o moldava não para palcos, mas para campos de batalha espirituais. Onde havia caos, Tito era enviado. Onde havia divisão, ele levava ordem. Assim, sem alarde, o gentio incircunciso tornava-se um pilar da igreja. Entre todas as responsabilidades confiadas a Tito, uma das mais delicadas envolvia dinheiro. E isso revela muito sobre quem ele era. Paulo escolheu Tito para supervisionar a coleta de ofertas destinadas aos cristãos pobres de Jerusalém. Uma missão que exigia não apenas organização, mas integridade absoluta. Em 2 Coríntios 8, Paulo faz questão de afirmar que Tito agia de forma irrepreensível, para que ninguém pudesse suspeitar de desonestidade. Em um tempo em que falsos líderes exploravam a fé alheia, Tito se destacava pela transparência e pelo zelo. Ele não buscava lucro, nem posição. Buscava justiça e comunhão entre igrejas distantes. A oferta não era apenas financeira, mas simbólica. Gentios ajudando judeus, unidos pela mesma fé em Cristo. Tito compreendeu que administrar recursos era também um ato espiritual. Cada moeda carregava a dor de um irmão e a esperança de outro. Tradições antigas relatam que Tito mantinha registros detalhados e fazia questão de prestar contas publicamente, evitando qualquer escândalo. Seu testemunho reforçava a mensagem que Paulo pregava. O Evangelho transforma não apenas palavras, mas caráter. Deus confiou a Tito aquilo que muitos não saberiam guardar. Sua fidelidade em coisas materiais preparava o caminho para responsabilidades ainda maiores. O homem que antes simbolizava a liberdade dos gentios, agora simbolizava a credibilidade da igreja. Onde Tito estava, havia ordem, confiança e honra ao nome de Cristo. Em algum momento, após as viagens com Paulo, Tito foi deixado na ilha de Creta, um lugar conhecido por sua fama negativa, tanto moral quanto cultural. Paulo não suaviza a realidade ao escrever. Os cretenses são sempre mentirosos, feras ruins, glutões preguiçosos. Tito 1:12. Não era um elogio, era um alerta. Ali, o cristianismo crescia de forma desorganizada, sem liderança definida, misturado a costumes pagãos e doutrinas distorcidas. Tito recebeu uma missão clara: pôr em ordem o que ainda faltava e estabelecer presbíteros em cada cidade. Tito 1:5. Ele não foi enviado para agradar, mas para corrigir. Diferente do missionário que planta, Tito foi chamado para estruturar. Seu papel
era consolidar a fé, proteger a verdade e formar líderes íntegros em meio a uma cultura corrompida. Tradições não canônicas sugerem que ele enfrentou forte resistência local, inclusive de líderes religiosos judeus que misturavam lei e graça. Tito precisou exercer autoridade sem perder amor, firmeza sem perder humildade. A ilha tornou-se sua escola pastoral. Ali, ele aprendeu que a verdade do Evangelho precisa ser vivida, não apenas ensinada. Cada presbítero escolhido era uma barreira contra o caos espiritual. Creta moldou Tito de cooperador a pastor, de enviado a líder estabelecido. O gentio convertido agora era responsável por formar homens que refletissem o caráter de Cristo em uma terra hostil. A epístola endereçada a Tito não é longa, mas é profunda. Nela, Paulo não escreve apenas para um amigo, mas para um líder responsável por moldar comunidades inteiras. A carta revela o coração pastoral de Tito e a confiança absoluta que Paulo depositava nele. Cada instrução aponta para um cristianismo vivido no cotidiano. Líderes irrepreensíveis, famílias organizadas, jovens disciplinados, idosos respeitados, servos fiéis. A fé, segundo Paulo, deveria ser visível nas atitudes, não apenas nas palavras. Tito foi orientado a confrontar falsos mestres com firmeza, especialmente aqueles que distorciam a graça para ganho próprio. Tito 1, 10, 11. Ao mesmo tempo, deveria ensinar que a graça de Deus educa o ser humano a viver com justiça, piedade e autocontrole. Tito 2, 11, 12. Essa combinação de verdade e misericórdia reflete o próprio caráter de Tito. A carta também apresenta uma teologia clara. Somos salvos não por obras, mas pela misericórdia divina, por meio da regeneração e do Espírito Santo. Tito 3:5. Tito não era apenas um administrador, era um guardião da sã doutrina. Seu ministério em Creta se tornava um modelo para igrejas futuras. A epístola eternizou sua missão, transformando seu nome em referência de liderança equilibrada. Onde Tito liderava, a fé deixava de ser discurso e se tornava testemunho vivo. Sua vida mostrava que doutrina correta gera vida correta e que a verdade, quando vivida, transforma culturas inteiras. Após o período em Creta, Tito quase desaparece do registro bíblico direto, e esse silêncio é tão revelador quanto as palavras. Em 2 Timóteo 4:10, Paulo menciona que Tito havia partido para a Dalmácia, uma região situada na costa do Mar Adriático. Não se trata de abandono, mas de envio. Mesmo nos últimos dias de Paulo, quando muitos o deixaram por medo ou perseguição, Tito é citado sem reprovação. Isso sugere fidelidade contínua. A Dalmácia era território gentio, culturalmente complexo e espiritualmente desafiador, o tipo de lugar onde Tito sempre foi mais útil. As Escrituras não narram detalhes dessa missão, mas tradições patrísticas afirmam que Tito trabalhou intensamente na evangelização local, organizando comunidades cristãs em meio à pressão romana. A ausência de relatos grandiosos reforça o perfil de Tito, um obreiro inconstante, não um herói de palco. Enquanto alguns nomes ecoavam em milagres públicos, Tito servia no anonimato, sustentando a igreja em regiões periféricas. Esse período revela uma verdade dura. Nem todo chamado vem acompanhado de reconhecimento histórico. Tito permaneceu fiel mesmo quando seu nome deixou de ser citado. Ele não servia por memória humana, mas por convicção divina. O silêncio bíblico não diminui sua importância, revela sua maturidade. Onde a igreja precisava de estabilidade, Tito era enviado. Onde o evangelho precisava criar raízes profundas, ele permanecia. Embora o Novo Testamento não registre explicitamente o fim do ministério de Tito, fontes apócrifas, patrísticas e tradições antigas da igreja lançam luz sobre seus últimos anos de liderança. Escritos atribuídos a Eusébio de Cesareia e tradições preservadas pela Igreja Oriental afirmam que Tito retornou a Creta e ali permaneceu como bispo principal da ilha, não mais como missionário itinerante, mas como pai espiritual.
de uma comunidade consolidada. Ele teria organizado definitivamente as igrejas locais, estabelecido uma sucessão de presbíteros e combatido heresias que surgiam da mistura entre cristianismo, judaísmo legalista e filosofia grega. Tito tornou-se referência de autoridade equilibrada, respeitado até mesmo por líderes civis locais, segundo relatos não canônicos. A ilha, que antes era símbolo de desordem espiritual, agora abrigava comunidades firmes na fé. Tradições dizem que Tito recusou honrarias e cargos políticos oferecidos por autoridades romanas, mantendo-se fiel ao evangelho simples que aprendera com Paulo. Sua liderança não se baseava em carisma, mas em coerência de vida. Ele se tornou o rosto visível da fé cristã em Creta, um testemunho vivo de que a graça pode transformar até os lugares mais improváveis. O gentil incircunciso agora era pastor de uma terra inteira. Sua história provava que Deus não apenas salva indivíduos, mas reconstrói culturas através de homens fiéis. Os últimos anos da vida de Tito ocorreram em um período de crescente perseguição contra os cristãos no Império Romano. Embora não haja registros bíblicos diretos de sua prisão ou martírio, tradições antigas afirmam que Tito enfrentou pressões constantes das autoridades romanas e hostilidade religiosa local. Como líder visível da fé cristã em Creta, ele se tornou alvo de vigilância e ameaças. Diferente de Paulo, Pedro ou Tiago, Tito não é lembrado como mártir sangrento, mas como resistente silencioso. Seu testemunho estava na permanência, não no espetáculo da morte pública. Fontes não canônicas sugerem que ele foi interrogado diversas vezes e advertido a abandonar sua liderança, mas jamais negou a fé em Cristo. Tito compreendia que sobreviver também era uma forma de fidelidade, pois sua presença sustentava comunidades inteiras. Ele continuou ensinando, formando líderes e fortalecendo os fiéis, mesmo sob risco constante. A perseguição não o fez recuar, apenas aprofundou sua convicção. Enquanto Roma tentava apagar o nome de Cristo, Tito gravava esse nome no coração das pessoas. Sua vida se tornava uma carta viva, escrita não com tinta, mas com perseverança. Ele não buscou o martírio, mas também não fugiu da cruz cotidiana. Assim, Tito viveu o evangelho até o limite da própria existência, provando que a fé verdadeira resiste, mesmo quando não há aplausos, milagres visíveis ou libertação imediata. Diferente de muitos líderes da igreja primitiva, Tito não teve sua morte registrada nas Escrituras canônicas, e isso, mais uma vez, revela o tipo de homem que ele foi. Tradições antigas da igreja afirmam que Tito morreu em idade avançada, em Creta, por causas naturais, após décadas de serviço fiel. Não há relatos de execução pública, nem de perseguição final violenta, apenas o descanso de um servo que completou sua missão. Fontes não canônicas indicam que sua morte foi cercada por respeito e reverência dos cristãos locais, que o viam como pai espiritual e fundador da fé na ilha. Seu corpo teria sido sepultado em Creta, e seu túmulo tornou-se por séculos um local de memória e devoção cristã. Tito não morreu famoso aos olhos do mundo, mas deixou uma herança espiritual sólida. As igrejas que ajudou a organizar continuaram firmes, mesmo após sua partida. Ele provou que a grandeza no reino de Deus não está em como alguém morre, mas em como vive. Seu fim tranquilo não diminui sua coragem. Pelo contrário, revela constância. Tito permaneceu fiel até o último fôlego, ensinando que nem todos são chamados para o martírio, mas todos são chamados para a perseverança. Sua morte selou uma vida vivida em obediência silenciosa, longe dos holofotes, mas profundamente alinhada com o propósito divino. O legado de Tito não está em milagres registrados ou discursos preservados, mas na estrutura que ajudou a sustentar a igreja nascente. Ele foi um dos responsáveis por transformar comunidades frágeis em igrejas organizadas, capazes de sobreviver à perseguição e ao tempo. A epístola,
que leva seu nome, tornou-se um manual eterno de liderança cristã, lido e relido por séculos. Tito ensinou com sua vida que a fé precisa de ordem, caráter e compromisso. Sua atuação entre judeus e gentios ajudou a consolidar a identidade universal do cristianismo, rompendo definitivamente com a ideia de uma fé étnica ou limitada. Tradições da Igreja Oriental afirmam que gerações de líderes em Creta se referiam a Tito como o primeiro pastor, aquele que colocou fundamentos sólidos onde havia confusão. Seu exemplo influenciou não apenas sua região, mas o modo como a igreja entende liderança até hoje. Tito mostrou que a autoridade espiritual não nasce da imposição, mas da coerência entre ensino e prática. Ele nunca escreveu livros, mas sua vida se tornou uma exegese viva do Evangelho. Onde muitos buscavam notoriedade, Tito deixou raízes. Seu legado é invisível, mas essencial, como os alicerces de um templo. Sem Tito, a expansão do cristianismo gentil teria sido mais frágil, mais confusa e mais vulnerável ao erro. Mais do que um personagem histórico, Tito tornou-se um símbolo teológico poderoso dentro do cristianismo. Ele representa a vitória da graça sobre a linhagem, da fé sobre o ritual, do caráter sobre a tradição vazia. Sua incircuncisão, tão discutida nos primeiros anos da igreja, tornou-se um marco definitivo. Deus não exige marcas no corpo, mas transformação no coração. Tito encarnou a verdade que Paulo defendeu com tanta veemência, que em Cristo não há judeu nem gentio, mas uma nova criação. Sua vida foi usada como argumento vivo contra o legalismo e a exclusividade religiosa. Cada etapa de sua jornada confirmou que o Evangelho não pertence a uma cultura específica, mas é universal. Tito nunca reivindicou esse papel simbólico, mas o assumiu vivendo. Ele não discursou contra a lei, mostrou com sua obediência prática que a graça produz frutos mais profundos do que a obrigação. Seu testemunho ecoa até hoje em cada comunidade cristã que acolhe sem exigir pertencimento cultural prévio. Tito nos lembra que Deus escolhe quem o mundo ignora e usa quem a religião rejeita. Ele prova que a fé verdadeira não começa com regras, mas com encontro. Quando olhamos para a vida de Tito à luz da eternidade, percebemos que sua maior obra não foi o que construiu, mas o que preservou. Ele viveu para que Cristo fosse visto, não para que seu nome fosse lembrado. Desde o nascimento como gentil anônimo até o descanso como servo fiel, cada etapa de sua jornada aponta para um Deus que escolhe, capacita e sustenta. Tito não deixou evangelhos escritos, mas deixou igrejas firmes. Não realizou sinais espetaculares, mas sustentou a verdade quando ela parecia frágil. Sua história nos lembra que o reino de Deus é edificado por homens e mulheres que aceitam permanecer quando outros partem. Diante da eternidade, Tito não é pequeno, é essencial. Seu nome ecoa não por fama, mas por fidelidade. Ele nos ensina que a fé verdadeira não precisa de aplausos para ser legítima. Ao final de sua caminhada, Tito entra no silêncio da história humana, mas permanece vivo na memória espiritual da igreja. Sua vida proclama, sem palavras, que a graça alcança, transforma e envia, e que no fim, Deus não pergunta quão visível fomos, mas quão fiéis permanecemos. A vida de Tito nos ensina que fidelidade vale mais do que fama, e que servir com constância transforma realidades inteiras. Ele nos mostra que no dia a dia, viver a fé é agir com caráter, responsabilidade e amor, mesmo quando ninguém está olhando. Que possamos aplicar esse exemplo em nossas escolhas, nosso trabalho e nossos relacionamentos, sendo firmes na verdade e humildes no serviço. Se essa história falou com você, deixe seu comentário, compartilhe sua reflexão e fortaleça essa comunidade. Curta o vídeo, inscreva-se no Virtude em Verso e ative as notificações. Aqui, todos os dias, a fé encontra profundidade, questionamento e propósito.